Olá, abençoados, boa noite. Mais uma vez aqui reunido nesse canal Haroldo Lira. Graça eterna a todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dê o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da leitura da Bíblia com a mente de Cristo. E abençoado mais uma vez aqui para ler alguns versículos da Bíblia em que a religião te engana, lendo e querendo aplicar em você, para você aguardar, para você receber. E como eu já falei várias vezes, a Bíblia é um conjunto de livros do qual tudo já se cumpriu e que nós vivemos por fé nisso. Na obra de papai, que se consumou em 7 dias e que ele resolveu se manifestar aos homens, ao povo de Israel. Então, fazendo só algumas leituras aqui, a irmã Sebastiana, graça eterna, meu irmão. Muito bem, meu querido irmão Haroldo Lira, é verdade. Se referindo ao último vídeo aí que eu li e expliquei. Amo muito assistir o teu canal, você prega com ousadia, de coragem. Eles tomavam, falando dos cangulosos, né? Incluindo o Bruno Mac, eles tomavam dinheiro até de senhorinha deficiente. A irmã aqui, Maria Galega, boa noite, graça e paz. E só lembrando para vocês, né, que essa graça do qual eu me refiro é a graça consumada, do qual é o ministério do Espírito, e que somente aquela geração passou por essa graça antes da consumação, e que eles tinham que viver aquela graça, aguardar o mistério que estava oculto de todas as gerações, do qual foi revelado somente a Paulo, para ele levar ao conhecimento deles lá que existiam. E nós lemos para entendermos exatamente o que foi a graça, para quem foi, e o que foi, e qual foi o tempo dessa consumação da graça. Entende, abençoado? E quero falar uma coisa para vocês aqui, que a Bíblia, como eu já falei, é um conjunto de livros históricos, e que nós entendemos após a leitura que Deus, ele se manifestou de 3 vezes através de Espírito, do qual ele falava através dos profetas, usava os profetas, né? E os profetas levavam isso para o povo, do qual são as promessas. E Moisés também foi, Deus usou ele, Moisés, para a libertação do seu povo da escravidão do Egito, e que a lei de Moisés, que eram 613 mandamentos, e que tudo isso, cabeça sempre foi Deus, e que era tudo sombra. Por quê? Porque ninguém nunca pôde cumprir. A lei, como está dito, serviu de aio para que eles chegassem a Deus. Então, através
de sua segunda manifestação de Deus como filho, né? Ele veio cumprir aquilo que ele prometeu através dos profetas e a lei de Moisés. Então, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, muito embora está escrito que a graça tenha vindo por meio de Jesus e a lei por Moisés, mas Jesus de Nazaré, ele não pregava graça. Jesus de Nazaré, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas, né? Que ele também veio para fazer milagre, para curar pessoas doentes, endemoniadas, para mostrar o poder de Deus, para que aqueles que era trigo, eles crescem nele, que ele era Deus. Por isso que ele fazia milagre. E junto com esses milagres, ele cumpria a lei de Moisés. Ele nunca dizia que foi eu que te curei, não. Ele dizia, a tua fé te curou. Vai ao sacerdote, faz a oferta em que a lei, em que Moisés mandou. Entendeu, abençoado? Então, a obra de papai, né? Que foi consumada em 7 dias, do qual ele descansou, a sua manifestação aos homens foi por etapa. Foi por etapa. Então, depois de toda a manifestação dos profetas e da lei de Moisés, e que Jesus de Nazaré pregava o reino de Deus, né? Os discípulos de Jesus, eles pregavam o evangelho do reino de Deus para dizer que estava próximo. Que estava próximo o reino de Deus. Então, como Paulo fala lá, que lá em Filipenses, né? Que ele diz, o Deus deles é o ventre, é o estômago. Porque Paulo, ele já estava pregando a revelação do evangelho da graça, do qual eles era para viver somente por fé, e que Paulo estava esclarecendo para eles, revelando para eles que Deus, ele já tinha espiritualmente consumado todas as coisas e que eles não eram mais para viver pela lei de Moisés. Então Paulo, ele pregava contra a lei de Moisés. Por quê? Porque ele pregava a graça, o ministério do Espírito. Onde a lei de Moisés era para viver somente era para viver por obras, onde o homem tinha que tinha que usar a sua carne para que Deus pudesse se manifestar nele, Paulo recebeu a revelação do mistério que estava oculto de todas as gerações, para dizer que não era mais para praticar a lei, que era para viver por fé. Então, todos aqueles que continuavam a viver pela lei, para querer viver pela obediência de Moisés, né? Ele era desobediente. O Deus deles era o ventre, que é o que está aí fora hoje. O Deus do pastor é o ventre. O Deus do papa é o ventre. O Deus do padre é o ventre. O que eles pregam não tem nada a ver com Deus. Por que, Lira? Porque eles pregam Jesus de Nazaré. A manifestação de Deus, abençoado, ele ia cumprindo e ia ficando para trás. Ele ia cumprindo e ia ficando para trás. Como todas as manifestações dele, para você fazer, acabou. Não tem mais. Nada.
nem lei de Moisés, nem graça, nem nada. É para você crer que tudo já foi consumado. Para você viver por fé, é nele. Entende? Por isso que Paulo diz lá, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito que em nós habita, o próprio Espírito que em nós habita, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo pregando, revelando para eles lá, para os judeus e para os gentios. E para nós? Para nós a gente lê e hoje nós temos o entendimento. E o que teu pastor faz? Manda tu orar. Manda fazer vigília, passar a noite inteira incomodando as pessoas que querem dormir. E você vê, né, que a oração do pastor, a oração desse desgraçado que estão aí fora, toda religião, o cara parece que está morrendo. A oração do cara é gritaria, é pedindo, 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 pedindo e pedindo. Você não tem o que pedir, bebê. Tu já tem tudo, porque tudo já está consumado. Tu já tem tudo, é no Espírito. Deus não é teu pai. Deus não é meu pai. Deus é pai dos Espíritos. Então, tudo isso faz sentido que nós não sabemos orar como convém. Sabe por quê? Porque se a minha oração, se a tua oração, se a oração do cão guloso, se a oração do Papa, se a oração do padre tivesse algum poder, né? Então, Deus está dividindo a glória dele contigo. Porque tu orou na minha cabeça. Eu estava com dor de cabeça e passou. E onde é que fica Deus, ô mentiroso? E por que não funciona, Lira? Oração? Porque abençoado, ele não divide a glória dele com ninguém. Para isso, foi que ele já fez todas as coisas. Tu não tem mais nada de orar. Orar para quê se tu já tem tudo? Pedir para quê se tu já tem tudo? Aceitar Jesus para quê se ele já está em tu? Servir a Deus para quê, mentiroso? Se ele diz lá em Atos que ele não é servido por homens, como se de alguma coisa precisasse. Ô bebê, só quem tem poder é ele, e ele já fez todas as coisas. É isso que tu precisa entender e sair dessa macumba. Porque quando tu tá crendo naquilo do que vai dividir com Deus, né? Você tá chamando Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. Não faz sentido, abençoado. Não faz sentido. A religião é tudo o contrário, é que nem caranguejo. É tudo o contrário, voltando para trás. Sem rumo, só te roubando, te enganando. Olha, quer ver uma coisa aqui que a tua religião não prega? Não lê, não explica. Religião nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem macumba, nem nada. Quer ver, ó? 1 de Coríntios 15, 3 e 4, ó. Eu vou ler isso aqui para tu e vou te perguntar qual foi o infeliz de qualquer religião que leu isso daqui, ó. 1 de Coríntios 15, 3 e 4, tá? Olha, antes de tudo, Paulo falando aos Coríntios, tá? Não tá falando comigo nem contigo. Nós não existia. Nós não existia. Por isso que a Bíblia nada é para nós. Não tem nenhuma carta aqui para nós. É para nós ler e entender que quando nós nascemos, tudo já foi consumado. Tu já nasceu com tudo, bebê. O resto é macumba. Olha, antes de tudo vos entreguei. 1 de Coríntios 15, 3. Vamos lá, 3. Antes de tudo, vos entreguei. Aqui é Paulo falando da ressurreição, tá? Porque essa igreja de Coríntios era uma igreja igual essa macumba que tem aí fora, chamado evangélica, e todas as outras, né?
em que eles só entendiam as coisas literal. Ele lia a Bíblia e lê, por exemplo, o que é tu entender, ler a Bíblia e entender de uma maneira, de uma forma literal? Jesus é a porta. Aí tu vai no depósito, bota uma porta, aí Jesus foi a porta, foi, não é mais. Por que, Lira? Porque quem entrou, tá dentro. E quem não entrou, não entra mais. Porque tudo já está consumado. Então ele não é mais a porta. E que tudo isso era uma linguagem de figura, era parábola, era metáfora. Não tem nada a ver com o que o doutor em teologia prega. Nada. Entendeu, bebê? Então, como tudo já está consumado, né? O que é o eleito de Deus, o filho de Deus, já tem tudo. Você já está dentro. Você já tem a pátria, você já tem a salvação, você já está sem pecado, você já tem tudo, abençoado. Tudo. É no Espírito. E quem fez tudo foi ele, não é tu. Então, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo, olha, morreu pelos nossos pecados. O teu pastor, né, a religião nenhuma não prega isso daqui. Por quê? Porque ele diz que tu é um pecador. Vai que dá um tchan na tua memória, né? Aí o pastor vai ler isso aqui, porque eles morreu pelo nosso pecado. E vai que dá uma loucura em tu e tu se levanta lá, né? Na cadeira lá da escravidão e diz: ei, pastor, como é que aí está dizendo que ele morreu pelos nossos pecados? E você diz que eu sou um pecador, que eu sou um desgraçado, que eu sou um condenado e que eu sou um verme de Jacó? Como é que pode? Ele não lê isso aqui, abençoado. Não lê. E que aqui não é para mim, não é para tu. Isso é uma carta do qual tem um destinatário. Quem é? Os coríntios. De mais de 2000 anos atrás. E quem é o emitente? Paulo. Entendeu, bebê? Doutor em teologia. Olha, antes de tudo, vos é ele lá, não tem nada a ver conosco. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Paulo está revelando, né? Porque na cruz, no tetelestai, não está consumado. Então, espiritualmente, ele fez tudo. Então, espiritualmente, não existia mais pecado. Ele já tinha cumprido tudo. Somente eles estavam aguardando a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Aquela geração que ele vivia, mais de 2000 anos. Que se consumaria quando, Lira? Só no ano 70. E a profecia de Daniel 9, 24. A invasão do Império Romano, através do general Tito, para a vingança daqueles que mataram os profetas, que mataram Zacarias, que mataram Jesus. Isso é que foi a grande tribulação. E isso é que foi a volta de Jesus. Não é que Jesus veio. Jesus veio e todo mundo viu. Que nem o teu pastor te engana, abençoado. A volta de Jesus foi o cumprimento de Mateus 24, 34. E Daniel 9, 27. 9, 24. E pronto, abençoado. E pronto, ponto. Acabou. Tudo consumado. Então, abençoadinho, ó. Antes de tudo, entreguei a eles, aos coríntios. O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo está se incluindo. Paulo estava antes do ano 70, então eles ainda estavam debaixo da lei física, porque espiritualmente já tinha acabado a lei, já tinha acabado o pecado.
Então ele morreu pelos pecados. Se ele morreu pelos pecados, não tem mais pecado. Né, bebê? Então Paulo diz, porque ele morreu pelos nossos pecados. O pecado de Paulo e o pecado deles lá. Entendeu, bebê? E nós, Lira? Nós não temos pecado? Ele não morreu pelos nossos pecados? Claro que não. Nós não existia. Nós não existia. Quando nós nascemos, já não existia mais pecado no mundo. Para Deus. Que era a transgressão da lei e a desconciliação do mundo com ele. Mas a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Quando nós nascemos, espiritualmente, não tinha mais pecado, não tinha mais, o Deus não estava mais desconciliado no mundo, já estava tudo 100%, entendeu, bebê? É no espírito. Então, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Entendeu? Aí o pastor não lê isso aqui. Nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre não lê isso aqui. Por quê? Porque se ele lê isso daqui, que ele morreu pelos nossos pecados, pronto. Ele não vai ter mais como orar por ti. Ele não vai mais ter como fazer campanha. Ele não vai ter mais como fazer nada, porque tu já está sem pecado, tu já está aperfeiçoado, tu já tem tudo, bebê. Aí o pastor não prega isso aqui para tu, ele não lê. Eu quero que apareça um aí, no mundo inteiro, da religião que tenha lido isso aqui. Não lê, bebê, não lê. Senão cai as escamas. Aí, aqui, ó, 4. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. A volta de Jesus, né? Do qual se refere lá a Páscoa, né? A volta de Jesus nesse contexto é a ressuscitação dele, do qual ele passou 3 dias no inferno, na sepultura. Jesus de Nazaré. E no terceiro dia ele ressuscitou. Mas isso não acontece conosco, tá? Só foi ele lá. Nós vamos para a sepultura, desaparecer, para o inferno, deixar de existir. O meu pai já está lá, no inferno. E eu estou só aguardando ir para o inferno. Entendeu, bebê? Que o teu pastor te engana, te faz medo, para te roubar. Mas tu vai para o inferno. É sepultura, Sheol, mundo dos mortos. Que ele disse para Pedro lá, eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, preste atenção, bebê. E a chave do inferno, a chave da sepultura, a chave do cemitério, não prevalecerão sobre a minha igreja. Porque ele estava se referindo aos espíritos, porque ele é pai dos espíritos. Espírito não morre, espírito tem a vida eterna, que nós já temos. Entendeu, bebê? Então para de ter medo de ir pro inferno, porque tu vai. Se tu não for, né, tu vai ficar aí na pista fedendo, e ninguém vai te aguentar, podre, fedendo, cheio de bicho. Entendeu, bebê? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu às Ceifas e depois às 12, depois foi visto por mais de, 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Até agora, né? Até agora não é agora, porque se tu for dizer que até agora, aí já tem mais de 2000 anos, porque aqui Paulo é que está revelando, e Paulo morreu no ano 68, então não é até agora é o até agora de Paulo, que ele estava vivendo. Entendeu, bebezinho? Sobrevive até agora, alguns deles lá, que viram. Aí Paulo diz, porém, alguns já dormem. Esse dormem, né? Morre, já morreram. Paulo usa essa palavra dormem porque os espíritos, aquelas pessoas que era joio, que era trigo, e que morriam
o corpo deixava de existir, apodrecia, desaparecia. E o espírito, como estava antes da consumação de todas as coisas, eles aguardavam, ficavam presos na sepultura. Por isso que Paulo fala, dormem, e ele chamou o nosso corpo de humilhação. Porque o Filho de Deus ficava preso na sepultura, o espírito, aguardando a volta dele, aguardando a consumação daquela geração. Não é que ele veio e ninguém viu, que nem vocês estão aguardando. Espírito ninguém vê, só o teu pastor que diz. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, fora da lei, já no ministério do Espírito, do qual foi revelado a ele e que Deus levantou ele para pregar, para revelar o mistério que estava oculto. Então, como eu disse para vocês, Jesus de Nazaré, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele apareceu a Maria e apareceu a outros e mais de 500 pessoas. E aquela passagem que disse, como eu já falei para vocês, que o teu pastor te engana, que diz, o ladrão chegou para ele e disse, lembras de mim quando entrares no teu reino. Então, o cara escreveu aqui na Bíblia que Jesus de Nazaré falou, hoje mesmo estarás comigo, no paraíso. Mentira. Isso é uma coisa que está escrito na Bíblia e várias outras que é mentira, que foi a religião, foi um padre que traduziu isso daqui, o Joãozinho Ferreira de Almeida, que já está no inferno, né? Então ele botou isso daqui. Isso é um texto tendencioso, é um texto tendencioso para a religião, para o crescimento, o crescimento do engano da religião católica, que ele não esteve no mesmo dia no reino, ele passou 40 dias e 40 noites ainda no corpo físico. Como que ele pode ter dito para o ladrão, ter mentido para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Negativo, ele não falou isso. No original ele falou, eu te digo hoje, agora, nesse minuto, que você estarás comigo no paraíso, mas não disse quando. Entendeu, mentiroso? Então, abençoado, 27 minutos, passou do tempo. Agradecendo a você aí, compartilhe o vídeo. Boa noite e até a próxima.